Quando você pensa na China, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Os filmes do Jack Chan, Genshin Impact, dragões, comida estranha, artes marciais, Kung Fu Panda, TikTok, a Grande Muralha, Yin Yang, Sleeping Dogs, produtos piratas, censura, ditadura, AliExpress ou Shein? Independente do que você pense, esse é um país bem marcante na cultura pop em nossas vidas. A China é um lugar estranho, mas que não deixa de ser muito interessante. E esse vídeo é para falar um pouco sobre a China e coisas que têm envolvimento com ela, e mostrar como esse país é fascinante e bem engraçado. Vamos falar um pouco dos memes, das cópias descaradas, das tecnologias e até da culinária, e ignorar a parte séria de política que qualquer país pode ter. E quando se fala em memes da China, pode ter passado pela sua cabeça o John Cena. Aquele vídeo dele segurando um sorvete falando Bintilin é um clássico da internet do humor chinês. Esse meme ficou tão popular que o John Cena acabou recebendo um CPF chinês, e agora ele é conhecido como Zhong China. A China é um país que gosta de ovo, e vocês vão entender isso quando eu for falar da culinária. Mas a mãe desse cara deve ter comido tanto ovo na gravidez, que ele nasceu com cabeça de ovo. E hoje ele é conhecido como Eggman, e nos agracia com belas canções. A China é tão avançada que até o mendigo virou meme, por parecer um modelo de passarela, ficando conhecido como Brother Sharp. Outro meme bem famoso é aquela dancinha chamada Subject Tree, com a música chinesa de fundo, que viralizou por causa das IAs. É tipo o nosso passinho do Jamal, só que chinês. Tem também o Super Idol, com seu jeito cativante de cantar e jogar água, que virou meme por algum motivo. Tem um meme que até gerou polêmica. Um curso chinês prometeu que ensinaria a ler 100 mil palavras em poucos minutos, e com isso surgiu um vídeo de crianças folheando livros rapidamente na internet. E depois disso virou piada, e também uma polêmica na China, porque é humanamente impossível fazer isso. E como vocês sabem, a China também é conhecida por ter muitas cópias baratas, tanto que existem muitos produtos falsificados que tem o clássico Made in China, mas eles copiam de tudo um pouco, tipo os parques temáticos inspirados na Disney. O primeiro tem uma temática totalmente focada na Blizzard e seus jogos, e claro que esse parque não é autorizado pela Blizzard, é um parque totalmente ilegal, mas as leis da China provavelmente devem funcionar de uma forma diferente. Eu aposto que se fosse com a Nintendo, eles já teriam contratado um advogado chinês para derrubar essa palhaçada. E o outro parque é conhecido como Xinjinshan, que é quase uma segunda Disney na China, com direito a castelo e versões bizarras de personagens conhecidos. E esse parque também não é legalizado. É muito engraçado a cara de pau da China. E até na hora de copiar jogos eles fazem na cara dura, como Final Combat, que é uma cópia descarada de Team Fortress 2. E tem o duo do Beastar, que é basicamente um Mario Galaxy, só que com skin de dinossauro. Mas tem um que supera todos, que é o 300 Heroes, que é uma cópia de League of Legends, só que com todos os personagens da cultura pop existentes. Não sei como ninguém processou esse jogo ainda, porque deve estar infringindo todas as leis de copyrights existentes. E claro que tem um clássico Genshin Impact. Hoje é um jogo que muita gente gosta, mas no lançamento o negócio parecia tanto uma cópia de Zelda Breath of the Wild, que um fã revoltado simplesmente levou o PS4 dele pra uma feira de games e tacou o console no chão em forma de protesto. E o mais engraçado foi a cara do povo olhando em volta. Eles estavam chocados e sem entender o que estava acontecendo. E até as animações os chineses copiaram. Apesar de Kung Fu Panda representar a China, ele não é chinês, mas a China deu um jeito e fez o seu próprio, que se chama Legend of Rabbit. E tem o Miracle Star, que é uma cópia Ctrl-C, Ctrl-V do Incrível Mundo de Gumball. Essa cópia ficou tão popular que até o desenho original fez uma referência, fazendo um episódio sobre originalidade, o que foi genial. A China também é conhecida por ter muita censura, e por se envolver em muitas polêmicas. Então vamos comentar algumas delas. Para começar, sabe aquelas propagandas de jogo mobile completamente sem noção? Tipo Mafia City, onde o bandido nível 1 rouba um banco e do nada vira o chefe nível 100? Essa maravilha de poluição visual que a internet chama de Sloppy Ads é uma especialidade dos estúdios de lá. E o que prova que os chineses são os reis do marketing é um anúncio de uma famosa marca de leite de coco, que jurava na embalagem que a bebida aumentava os seios, e chegou a colocar modelos na praia fazendo movimentos bem chamativos na propaganda da marca. E obviamente tudo era mentira. E a Audi da China também conseguiu a proeza de fazer um comercial de carros usados, onde comparava uma noiva com um carro. Na propaganda, a sogra avaliava a noiva no altar, abrindo a boca da moça para checar os dentes como se estivesse comprando um cavalo. E ainda fez uma piada com os airbags dela. E isso virou uma polêmica porque as pessoas acharam sexualizado e sexista. Já a promoção do KFC em parceria com Genshin Impact foi tão problemática que deu até polícia. Para ganhar um brinde da promoção, as pessoas teriam que chegar no caixa e falar: encontre-se em outro mundo e curta uma comida deliciosa. O problema
problema é que essa promoção foi um sucesso tão grande que lotou os caixas em época de pandemia, o que fez a polícia se envolver e acabar com a promoção. A China é conhecida por ter muitas maquiagens pesadas, que as pessoas ficam irreconhecíveis. Mas além disso, também tem muitos filtros de imperfeições pesados. Até o TikTok naturalmente coloca filtro na sua cara mesmo na câmera normal. Mas uma polêmica bem conhecida envolvendo isso foi da streamer conhecida como Kiao Bilu. Ela ganhava rios de dinheiro com doações. Até que um dia o filtro falhou ao vivo e descobriram que aquela bela moça, na verdade, era uma coroa de 58 anos. E obviamente depois disso todo mundo parou de seguir ela. Dá um pouco de dó, mas ela enganou todo mundo. E até desenhos infantis inocentes viraram polêmica na China. A Peppa Pig foi banida da China, porque nas redes sociais virou moda fazer tatuagem da Peppa de diferentes formas. O problema é que isso começou a ser associado a símbolo de gangue, e também a atitude contra o sistema. E isso em um país que não é nada controlador, obviamente virou censura. E quando falamos em games, a censura não faz o menor sentido. Muitos jogos são banidos por motivos bestas. E com o Resident Evil 2 Remake foi a mesma coisa. Jogos estrangeiros com nudez, sangue e violência gráfica são banidos na China. Com isso, os vendedores foram geniais. Para driblar a censura do governo, começaram a vender os jogos com nomes falsos. Resident Evil ficou conhecido como o primeiro dia de trabalho na delegacia, e desenharam capas no Paint para enganar o governo. E pro governo, o jogador tem que andar na linha, tanto que o vício em games lá é tratado com extremismo absurdo. Chegaram a existir campanhas de reabilitação que usam eletrochoque como punição para, entre aspas, curar jovens que passam muito tempo jogando no PC. Acredito que na China não deve haver direitos humanos. Mas o prêmio de censura vai pra Minions 2, porque isso foi ridículo. O governo de lá não suporta a ideia de um filme onde o vilão se dá bem. E qual foi a solução que eles arrumaram? Cortaram o final original da animação e colocaram literalmente slides de PowerPoint no lugar, com textos dizendo que os vilões foram presos e que o Gru desistiu da vida de crimes pra ser um bom pai de família. Sim, eles tiveram a coragem de colocar esse final ridículo. E se você achou isso bizarro, é porque ainda não viu o que eles fazem na cozinha. Esqueça o popular pastel de frango. Aqui o nível é bem mais elevado. Lembra que eu falei que eles gostam de ovo? Tem uma comida bem popular que é basicamente ovo podre, com aparência de gelatina preta. Eles deixam o ovo por 100 dias em uma conserva de argila. O sabor e o cheiro são bem fortes, mas tem uns malucos que dizem que gosta. Mas acredite em mim, pode ficar pior. Existe um tipo de ovo preparado na urina de meninos virgens. É uma tradição local, e eles juram que faz bem à saúde. Mas se for pra depender disso, eu prefiro ficar doente. Lá também existem pratos bem estranhos, tipo um composto por pedras. Você pega as pedras lisas e as cozinha com vários tipos de temperos. A ideia é só chupar o caldinho da pedra e cuspir o cascalho fora. E eu nem posso dizer que a ideia é ruim porque eu não provei. E continuando com coisas que não faz sentido, tem um gelo grelhado. Eles colocam gelo na churrasqueira, jogam tempero e você tem que comer antes que vire água. É a prova de que os chineses conseguem fritar até o que não é sólido. Tem também o tofu fedorento, que tem um cheiro de lixo, mas o povo jura que o gosto é delicioso. Não é ruim não. E o perigo real é a moda de comer polvo vivo. Um streamer foi tentar essa gracinha e o bicho simplesmente lutou pela vida, grudando as ventosas com tanta força que quase arrancou o pedaço da bochecha da moça. E para finalizar o vídeo, que tal falarmos um pouco sobre a tecnologia da China, já que é um país muito conhecido por isso. Para começar, o celular virou um outdoor gigante. Os caras fazem apresentações absurdas com um enxame de milhares de drones, formando desde dragões gigantes até um QR Code no meio do céu para compartilhar algum link. E o deepfake tá tão avançado que agora existem as streamers de IA. São clones feitos com deepfake, que vendem produtos em live 24 horas por dia, sem nunca cansar e precisar de férias, o que é ótimo para as empresas mercenárias. E se você acha que deepfake era o ápice da tecnologia, eles criaram os Griffbots. Usam inteligência artificial para ressuscitar parentes que já morreram, criando avatares que conversam com você por vídeo. Eu não sei se eu acho essa ideia genial ou completamente assustador, mas acredito que nada supera o beijo remoto. É um acessório com lábios de silicone, que você encaixa o celular. Você beija o plástico aqui e o seu parceiro sente o movimento do outro lado, pra você ver onde o nível da solidão chegou. Os caras já copiam de tudo, mas até o sol os caras tentaram copiar, com um reator nuclear chamado Sol Artificial, que é várias vezes mais quente que o sol de verdade. A China é esse lugar onde o futuro e o bizarro se encontram todo dia. Mas e você? Gostaria de beijar um silicone pelo celular? Ou comer aquele ovo de urina? Comente aí qual dessas bizarrices você faria. Mas é isso, jovens. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.